Nós estamos trabalhando aqui já há algum tempo esse tema, seguindo Jesus, e é uma tarefa bastante desafiadora, não? Seguir Jesus, fazer a vontade de Jesus e imitar Jesus. E hoje, em especial, nós vamos tratar de um assunto que é a continuação daquele assunto que nós vimos há algumas semanas, que é Jesus lidando com os seus inimigos, seus adversários religiosos da época, pessoas que viviam uma vida mais relacionada à hipocrisia do que à sinceridade na sua relação com Deus. E eu não quero isso para ninguém, Jesus não quer isso para ninguém. E hoje nós vamos ver ele alertando contra a influência da hipocrisia. E a hipocrisia é algo que nós aprendemos desde cedo a usar dela, a aprender a atuar em cada papel, a mostrar o que a gente não é para conseguir alguns pontos a mais e por conta disso deixarmos de ser reais, transparentes. Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Marcos capítulo 8, versículo 11 até o versículo 21. Com a graça de Deus nós vamos ler esse texto e entender tudo, né? Nós vamos ler primeiro o versículo 11 e assim por diante a gente vai estudando um por um. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus. Para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal do céu. Esse texto é a continuidade de outro que nós já vimos anteriormente. Mais uma vez a gente percebe os inimigos de Jesus tramando contra ele e tentando resistir ao seu ministério. Nós temos os fariseus, religiosos, hipócritas, pedindo um sinal. E quando a gente vê isso, talvez a primeira pergunta que vem, nossa, pode ou não pode pedir sinal a Deus? Pode ou não pode a gente clamar a Deus para Ele nos dar um sinal de qual é a sua vontade, de que Ele é Deus, de que Ele está conosco? Alguém aqui já pediu sinal para Deus de alguma coisa assim? Não. Ué? Só uma mãozinha levantou? Tem mais. Na Bíblia há várias histórias de pessoas que pediram sinal para Deus, e eu vou responder essa pergunta, pode ou não pode pedir sinal para Deus? Tem problema pedir sinal a Deus? Primeira resposta, eu tenho 3. A primeira resposta é não. Não tem, não pode, se você está pedindo o sinal para confirmar, aliás, não tem problema se o sinal é para confirmar algo que ele já disse. Você está pedindo um sinal de Deus para confirmar algo que ele já expressou, talvez o sinal venha confirmar a sua fé um tanto vacilante. Eu me lembro que uma vez Deus chamou um homem para livrar o povo de Israel do poder do seu inimigo, que era uma nação que ficava enfrentando eles, roubando a comida deles, e não havia como resistir. E esse homem era um homem de meia idade, um homem medroso, muito medroso. Quando o anjo do Senhor encontrou para chamá-lo, ele estava escondido num buraco. Naquela época havia tanto colheita de trigo como colheita de uva. Nós não conhecemos nada disso, né? Mas o trigo você não prepara ele num buraco. Vocês precisam saber disso. A uva sim. A uva você coloca ela num buraco, né? Num recipiente lá bem grande. E naquela época você entrava para amassar ela com os pés. Né? Tirar a casca do resto da parte da uva que se aproveita. Então você fica pisando, amassando aquilo ali com os pés. Tem lugar que até hoje é assim. Então você precisa de um recipiente. Esse homem está fazendo desse jeito o trigo. Não que ele está pisando no trigo, mas ele está debulhando o trigo escondidinho lá dentro. Com medo de ser roubado, com medo de ser atacado. Alguém sabe o nome desse homem? Obrigado, Gideão. Para quem não conhece a Bíblia, a escola dominical é ótima para a gente aprender essas coisas, viu? Gideão era o nome desse homem, a história dele está lá em Juízes. E ele estava lá, o anjo do Senhor apareceu para ele e falou, o Senhor é contigo, homem valente. Eu imagino ele pensando, mas onde é que está esse valente se eu estou aqui escondido, não é? De fato, Deus o escolheu para ser valente. E falou, eu te escolhi e você vai libertar o meu povo da opressão que eles estão vivendo. Você vai fazer isso. E a primeira tarefa que Deus deu para ele era destruir alguns postes ídolos que havia em sua terra e que não deveria haver. Ele foi e fez, de noite, porque estava com medo. E de fato o povo ficou muito bravo, até procurou ele para matar, sorte que ele não estava em casa na hora. Depois de um tempo, Deus o levantou para libertar a nação numa grande guerra.
E ele mandou chamar todo mundo que tinha condições de pegarem armas, e veio aquele mundaréu de homem para a guerra, para enfrentar o inimigo. Deus olhou para aquele exército e falou: olha, Gideão, vem cá, deixa eu conversar contigo. Esse exército está grande demais. Se vocês forem para a batalha, vocês vão vencer e vão achar que foi pelo braço de vocês. Então eu quero que você faça o seguinte: você vai chamar todo mundo e vai fazer a seguinte aclamação: quem tiver com muito medo mesmo, não está com a perna tremendo, pode ir embora. Pode ir embora. Ele foi, chamou o povo e falou isso. Quando ele falou isso, um mundaréu de gente foi embora. O exército diminuiu. Aí Deus veio conversar com ele de novo, falando: ainda está muito grande esse exército, tem gente demais aqui, vocês vão achar que foram vocês. Eu quero que você faça o seguinte: você leva o povo para beber água no rio. E você fica reparando a maneira que eles bebem água. Quem beber, colocando a água com a mão assim na boca, atento, você separa de um lado. Quem abaixar e meter a cara dentro da água para beber água, você separa de outro. Estão acompanhando, pessoal? Pois é. 300 homens beberam água assim, ó. Pegava lá e bebia assim. Esses foram para a batalha. 300. O resto mandou embora. E ele saiu para enfrentar um exército enorme com 300 homens. E Deus agora ficou tranquilo. Não, agora está um número bom. Agora eu vou mostrar para vocês que sou eu que dou a vitória. E Gideão foi. Mas vocês imaginam, aquele homem que estava malhando trigo escondido agora, indo enfrentar um exército enorme, ele o comandante, com um exércitozinho de 300. Como é que ele está? Digam para mim, como é que ele está? Com medo. Com muito medo. E aí ele ficou com tanto medo que ele pediu um sinal para Deus. Ele pegou um pedaço de lã de carneiro, colocou do lado de fora da sua tenda e falou: Deus, eu sei que o Senhor me chamou, eu sei de tudo isso, mas eu estou precisando de um sinal de que o Senhor vai estar com a gente mesmo. Se amanhã de manhã o chão estiver seco e a lã estiver molhada, eu vou saber que o Senhor me chamou, porque é estranho, né? O chão em volta seco, a lã molhada. Ele acordou de manhã, foi lá, pegou a lã, torceu. O que aconteceu? Estava molhado, e o chão onde ele pisou estava seco. Aí ele falou: opa, então o negócio é de Deus, eu tenho que ir mesmo. No meio do dia ele ficou com medo de novo. Falou: mas vai que choveu aqui, não choveu ali, alguém trouxe uma bacia, jogou aqui. Não, esse negócio não está certo. Aí ele falou: Deus, desculpa aí, eu tenho que pedir mais um sinal, é o último. Eu vou colocar essa lã aqui de novo. Ela está sequinha. Se amanhã ela estiver sequinha e o chão em volta estiver molhado, aí eu vou saber que o Senhor está comigo. O que aconteceu no outro dia? O chão estava molhado, a lã não tinha uma gota de água. Ele falou: então tá certo, eu tenho que ir. O texto é tão engraçado que você pensa: agora ele foi com coragem. Que nada. Deus olhou para ele, viu que ele estava com medo e falou: Gideão, eu tenho mais um sinal para você que você não pediu. Desce lá no acampamento deles de noite e ouça o que eles estão falando, e você vai entender que eu estou com vocês. Ele pegou um cara e desceu uma pontinha do pé até perto do acampamento do exército inimigo, e quando ele chegou muito perto, ele conseguiu ouvir uma conversa dos 2 soldados do outro exército. E eles estavam falando um papo estranho, mais ou menos assim: cara, tive um sonho, mas um sonho tão estranho. Era um sonho muito estranho. Eu sonhei que rolava um queijo do alto da montanha, passava no meio das nossas tendas, batia na tenda do general e derrubava tudo. O que significa um sonho desse, gente? O que você falaria para esse cara? Você bebeu demais antes de dormir, né? Está cansado, o sol queimou sua cabeça, você está tendo sonho. O amigo dele falou: não, sabe o que significa? O cara não era crente nem nada, sabe o que significa? Esse queijo é Gideão. Gideão, Deus está com eles, eles vão descer em cima da gente para acabar com a gente, pode crer. Estava todo mundo com medo, aquele exército imenso estava com medo de Gideão. E Gideão ouviu aquela conversa e voltou para casa com mais coragem. Daqui a pouco subiu na montanha e falou: gente, quando eu descer em cima deles, vocês descem também gritando: por Israel, por Deus e por Gideão, vamos lá. E eles venceram a batalha. Pediu um sinal. O rei Ezequias pediu um sinal de que Deus iria curá-lo, Deus deu. Em nenhum momento a gente vê Deus criticando pessoas porque eles pediram um sinal na Bíblia, a não ser nesse momento aqui. Então, não tem problema se o sinal é para confirmar algo que Deus já disse. Não tem problema a gente pedir um sinal. Agora, sim, tem problema se o sinal servir de desculpa para você ser imprudente e inconsequente.
Você está querendo tomar uma decisão muito importante, e ao invés de buscar a direção de Deus através de seus princípios, você quer que Deus se torne cúmplice da sua inconsequência. Está errado. Está errado. Tá bom? Não faça isso, porque você vai acabar errando. Não pode fazer Deus cúmplice da sua inconsequência. Se Deus deu princípios, leia a Bíblia. Procure conselhos, ore, jejue, converse com bastante pessoas. A Bíblia fala que na multidão de conselheiros há sabedoria. E o sinal é só uma confirmação. Outra resposta. Sim, tem problema se a sua motivação não é sincera. Que é o que está acontecendo aqui. A gente vê os fariseus chegando diante de Jesus para interrogar, e no meio do interrogatório, colocam ele à prova pedindo-lhe um sinal do céu. Não é a primeira nem a última vez que eles vão fazer isso. Quando Jesus está pregado na cruz, eles gritam: se tu és mesmo o Filho de Deus e és rei, desce da cruz e nós vamos crer em você. Isso é uma zombaria. E eles não creem em nada, estavam apenas querendo tirar sarro com Jesus. Então há uma motivação que não é sincera para com Jesus. Sabe como é que a gente sabe disso? Os fariseus estavam armando outra armadilha para Jesus, como eles já fizeram antes. Eu convido você a dar uma olhadinha comigo em Deuteronômio, capítulo 13, versículo 2 e 5. Na lei de Moisés, que esses homens conheciam de cor e salteado. E a lei de Moisés, nesses poucos versículos, fala a respeito de algum profeta ou sonhador que tem sonhos e visões e ensina para o povo. E fala sobre o futuro, fala sobre as coisas de Deus. E eles tinham que colocar à prova o que era esse sinal que esses homens faziam, esses profetas e sonhadores. Então Deus tinha uma lei para você descobrir se uma pessoa estava falando da parte dele ou não. Está escrito assim: e se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer, e ele disser: vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los, não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração, de toda a alma. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe, sirvam-no e apeguem-se a ele. Mais uma. Aquele profeta ou sonhador terá que ser, leiam para mim, terá que ser morto, pois pregou rebelião contra o Senhor, contra o seu Deus. Ele tentou afastá-los do caminho que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou que seguissem. Eliminem o mal do meio de vocês. Esses homens conheciam a lei de Deus, e eles chegam diante de Jesus pedindo um sinal. É uma armadilha. Se o sinal que Jesus falasse que ia acontecer não acontecesse, eles teriam desmentido Jesus. Se o sinal acontecesse, eles tinham motivo para condená-lo, porque para eles Jesus já estava enquadrado como alguém que estava desviando o povo do reto caminho que eles conheciam. Vamos lembrar. O ensino de Jesus é igual ao ensino dos fariseus? Não. Então ele já tem um argumento para dizer que ele não é de Deus. Jesus fala a mesma coisa que eles a respeito do jejum, sim ou não? Opa, alô? Podem prestar atenção aqui em mim que não tem problema nenhum. Jesus prega um jejum totalmente diferente, inclusive libertou os discípulos de não praticar o jejum naquela hora. Jesus cura no sábado. E eles falam para Jesus não curar. A lei dizia para não trabalhar no sábado. Jesus releu aquela tradição de lavar as mãos e isentou os seus discípulos dessa responsabilidade. Jesus tinha inclusive liberdade para entrar e sentar com os pecadores em suas festas. Eles tinham muitos argumentos para dizer que Jesus estava desviando o povo do caminho que eles conheciam. E era uma armadilha para pegar Jesus. Então eles estão pedindo um sinal de forma insincera. Vamos ver o que aconteceu. Marcos 8, versículo 12. Ele suspirou profundamente e disse: quem suspirou? Quem? Jesus. Jesus suspirou profundamente. Quem sabe dar esse suspiro aí? Não, não é esse não. É esse aí, obrigado.
Por que esta geração pede um sinal miraculoso? É a pergunta dele. Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhes será dado. Então se afastou deles, voltou para o barco e atravessou para o outro lado. A lição que a gente tira nessa continuidade, versículo 12 e 13. Jesus resiste à hipocrisia. Deixa eu lhe dizer isso. Jesus resiste à hipocrisia. Nós desde cedo aprendemos a conviver com a hipocrisia uns dos outros, não é? É ou não é? Então a gente vai para a escola, o professor faz de conta que dá aula, a gente também faz de conta que aprendeu, vamos embora. A mãe da gente faz de conta que a gente está numa boa escola também, não é? As crianças aprendem a fazer de conta que estudaram. Alguns não gostam da água, aprendem a fazer de conta que tomou banho. E a gente aprende a viver a vida com faz de conta. E a gente convive muito bem com faz de conta dos outros, né? Faz de conta é a casca. A realidade, a gente sempre sabe que é outra. Agora eu vou dizer para vocês com muita sinceridade, com Deus, com Jesus, isso não funciona. Eles chegam pedindo um sinal, hipócritas e falsos, eles querem apegar Jesus e condená-lo. E Jesus fala, por que vocês estão pedindo um sinal? Ele pergunta por quê? Porque ele sabe que a razão, o motivo não é bom. Não é um motivo verdadeiro e autêntico. Do mesmo jeito que quando a gente chega com as nossas questões e a nossa motivação não é certa, gente, vamos parar de querer enganar Deus. Deus sabe. Deus sabe do nosso coração. Sabe quando a gente está sendo hipócrita. Quando Jesus faz essa pergunta para ele, por que vocês estão pedindo sinal? Eles não têm como responder sem mentir. Porque se eles tivessem que responder a verdade, o que eles tinham que falar? Foi uma armadilha que a gente bolou para pegar você. Dá para falar isso? Não, se você armou uma armadilha e fala para a presa que você vai pegar ela, né? Então eles não podem falar, então vão ter que mentir e dizer, não, é que a gente quer saber se a gente pode ou não pode crer em você. Mentira! Não é isso que eles estão querendo. Salmo 51, versículo 6 diz, Deus se compraz na verdade. Ele gosta da verdade, Ele gosta da sinceridade do nosso coração. A gente consegue enganar uns aos outros, mas a gente não consegue enganar a Deus. Então é muito melhor a gente ser, completem para mim, ser sincero. Sincero. Outra coisa que a gente percebe é que Jesus falou, eu não vou dar nenhum sinal para vocês que não querem crer, não querem me aceitar, não tem nenhum sinal para essa geração. E a terceira coisa, Jesus se afastou. Então tem mais uma lição. Jesus não só resiste à hipocrisia, Jesus rejeita e se afasta dos hipócritas. Eu me lembro, no seminário, tinha um rapaz no 4º ano, que se relacionava com um amigo meu que estava no 3º ano, e eu era calouro. E esse rapaz pentelhava o outro muito, pentelhava um monte de gente no seminário. Uma vez meu amigo cansado dele falou assim, escuta, você coloca a máscara quando você vai para a igreja no final de semana, e prega e ora com os crentes, ou quando você entra aqui no seminário? Em qual dos dois momentos você é você? O clima esquentou, gente. Então deixa eu fazer uma pergunta desconfortável para você. Você tem usado alguma máscara diante de Jesus? Cuidado, porque ele se afastou daqueles religiosos hipócritas. Ele voltou para o barco, ele atravessou o lago e deixou eles com a hipocrisia deles. Não é uma boa ideia ser falso. Vamos lá. O texto continua, versículo 14. Vamos ler? Leiam junto comigo para vocês participarem. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu-os Jesus,
Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Aparentemente, a partida de Jesus foi tão abrupta, ele ficou tão chateado, falou, vamos embora. Que ele falou, pega as coisas, vamos embora. E entrou no barco, o povo não teve tempo nem de preparar a contento as coisas. O que eles esqueceram de levar para o outro lado? Pão. Só tinha um pão que estava lá dentro do barco. E do nada Jesus dirige a palavra para eles e fala, eu quero que vocês prestem atenção, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. No meio do barco, Jesus entra com uma história dessa. Talvez a primeira pergunta que a gente tem que responder a respeito dessa frase é, o que é este fermento? O que é este fermento? Se você abrir a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 16, versículo 12, você vai perceber que o fermento são os ensinos, as doutrinas dos líderes religiosos e hipócritas da época. Porque Jesus, explicando lá, Mateus dá o testemunho de que ao explicar, os discípulos então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, fermento biológico, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Jesus está falando que o fermento é uma doutrina, é um ensino. Mais do que isso, Lucas capítulo 12, versículo 1, Jesus explica que não é só um ensino e uma doutrina, é porque esse ensino e essa doutrina está contaminado com hipocrisia. Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos dizendo, tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Hoje em dia não mudou muita coisa não. Há muita gente ensinando, há muita gente vivendo uma religião que é uma religião de falsidade, que não é verdadeira. Ensinando por aí, ensinando na TV, ensinando na rádio, ensinando na rua, ensinando em tudo quanto é lugar. Eu queria alertar vocês da mesma forma que Jesus alertou os discípulos. Tomem cuidado, estejam atentos, percebam, prestem atenção especial a esse tipo de ensino. Olha, avalia, discirna. Tome cuidado para não ser influenciado pelos ensinos falsos daqueles que são hipócritas. Hoje em dia, há muita coisa. Nós vivemos numa época onde os meios de comunicação enchem a gente de informação o tempo todo. Muita informação que a gente recebe em nome de Jesus não passa de tradição humana. Não passa de tradição humana. Tomem cuidado com isso. Jesus não falou para eles não ouvirem, mas mandou eles prestarem atenção especial e tomar cuidado. Tomar cuidado. Quem trouxe a sua Bíblia aí, por favor? Cadê? Cadê o do celular, não tá? Eu vou perguntar para vocês, tudo que um pastor consagrado fala, deve ser aceito com a palavra de Deus, sim ou não? Sim ou não? Tudo que você ouve alguém que consegue impostar a voz, dizer em nome de Jesus, deve ser aceito e pronto, acabou? Não. E como é que a gente sabe que está ensinando uma coisa de Deus e que o ensinamento não é hipócrita e vazio? Você tem que ser prudente. Estuda a tua Bíblia. Cadê a sua Bíblia? Tem muita gente que usa a desculpa da gente colocar aqui o slide para não trazer a sua Bíblia. Traga ela. Traga ela para você marcar, para você ler, para você se familiarizar com a sua Bíblia. Você não tem uma Bíblia? Procura a gente consegue uma para você. Mas você precisa conhecer para poder avaliar e saber aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Digo mais. Jesus prometeu que um dia tudo que foi feito com falsidade vai ser revelado. As intenções e as motivações erradas vão ser mostradas à luz do dia. O que foi combinado em oculto vai aparecer. Vai aparecer. Enquanto isso, vamos tomar cuidado com a influência desses ensinos que são hipócritas. Jesus está alertando você, toma cuidado com a pessoa que fala uma coisa e que vive outra e não assume. Alô? Toma cuidado com a pessoa que fala uma coisa, vive outra aí. Porque falar uma coisa e viver outra é coisa muito comum para a gente. O bem que a gente quer fazer, às vezes a gente não consegue. E o mal que a gente não quer,
A gente faz. Mas a gente acabou de assumir. Essa é a grande diferença. Tem que assumir, tem que ter humildade. Vamos continuar, tem muita coisa para a gente aprender hoje ainda. E eles discutiam entre si, dizendo, os discípulos, vocês, junto comigo, é porque não temos pão. Apesar de Jesus ter pedido atenção para eles entenderem, os discípulos não entenderam. Jesus está ensinando algo muito importante, mas eles não entenderam. Se eles não entenderam, o que significa que eles mal entenderam. Deixa eu falar uma coisa para você muito séria. Mal entendido custa caro. Alô? Alô? Todo mundo está aqui? Repita comigo, mal entendido custa caro. Vou dar um exemplo. Você tinha que transferir lá o dinheiro para a conta de alguém que você estava devendo. Você confundiu o dígito do banco. Perdeu. Vai custar caro. Se você conseguir resolver o problema, vai custar algumas horas. É ou não é? Mal entendido custa caro. Teve prova do Enem esse final de semana, não é? Não é, gente? Teve prova do Enem. O povo estuda o ano inteiro para poder fazer o Enem. Horas e horas de estudo. Chega lá, vê o enunciado da questão, lê. Ah, entendi, já sei, é essa a resposta. Tudo marquei lá. Opa, essa estava fácil. Chega na hora da correção. Xão lá em cima da questão. Ah, mas o que aconteceu? Me explica o que aconteceu. Não, você deu a resposta errada. Não, a resposta certa, eu entendi isso. Não, você entendeu errado. Não é isso. Mal entendido custa caro. Jesus explica para eles, cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. O que eles entenderam? Jesus estava cobrando eles, porque eles não levaram pão. Jesus falou uma advertência. Eles entenderam uma cobrança. Mal entendido custa caro. Custa caro porque quando eu entendo errado, eu deixei de entender o que era certo. Quando você se assenta aqui e não entende o que eu estou falando, isso custa caro para você. Porque você entendeu errado. E vai continuar pensando errado e vivendo errado. Vai custar caro. É por isso que agora eu quero clamar a você, olha para mim, preste atenção. Mal entendido custa caro. Se você ficar mal entendido a sua vida inteira, vai custar mais caro ainda. Não seja como os discípulos que não prestaram a devida atenção e mal entenderam Jesus, achando que ele estava cobrando, quando na realidade ele estava divertindo. Eles estão discutindo o assunto errado. Quando a gente mal entende as coisas de Deus, a gente começa a brigar e discutir pelas coisas erradas. Quando a gente não entende o ensinamento de Jesus, a gente faz toda uma confusão, pior, pelo motivo errado. E Jesus está querendo alertá-los a respeito disso. O texto continua, percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou, leiam comigo a pergunta, por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? Seus corações estão endurecidos, vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, não se lembram? Vocês acham que terminou as perguntas? Não terminou, não. Tem mais no próximo slide. São 9 perguntas. Perguntas reveladoras. Perguntas esclarecedoras. Quando você está tentando explicar alguma coisa para a pessoa não está entendendo, faça uso de perguntas. Ajuda bastante. Porque você leva a pessoa a pensar, a raciocinar, porque a cabeça dela está devagar. Então vamos começar com as perguntas. Jesus começou a fazer perguntas para os discípulos. A primeira pergunta... qual é? Por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Sabe o que isso revela sobre eles? Que eles estão discutindo a coisa errada. Não há motivo para discutir sobre pão. Por que vocês estão discutindo sobre isso? Vocês estão brigando pela coisa errada. Eu imagino a briga deles, né? Não, Jesus está bravo lá. Ó. Jesus está bravo lá porque só tem um pão. Nós somos 13, não vai dar para comer, Jesus está bravo, foi culpa sua. Foi sim, ele falou para a gente vir rápido, mas eu peguei isso, aquilo, o que você pegou? E estão lá discutindo. Gente, foi disso que Jesus falou? Então,
A primeira pergunta, Jesus revela o equívoco deles. A segunda pergunta, ainda não compreendem, nem percebem. Revela que eles estão demorando de entender o propósito e a pessoa de Jesus. Jesus começa a pergunta com um ainda. Eu não sei se vocês conhecem Jesus desse jeito, mas é engraçado o jeito que ele está aqui, né? Vamos tentar colocar um pouquinho de emoção nisso aqui. Por que vocês estão discutindo a respeito de pão? Passou da hora de vocês entenderem as coisas. Quanto tempo vocês estão atrás de mim mesmo? Aí vocês estão aqui todos sentadinhos olhando para mim. E eu posso fazer a mesma pergunta para vocês. Vocês ainda não entenderam? Ainda não compreenderam? Está devagar, hein? A terceira pergunta. Seus corações estão endurecidos. Revela que os corações dele ainda estavam sobre o efeito da religiosidade falsa e vazia, religiosidade hipócrita, e o nosso também, viu? Às vezes nós estamos presos em coisas completamente sem nenhum sentido e importância. Quando a gente se adequa a um mundo torto, a gente fica torto também, não é não? Quando a gente se adequa a uma religião vazia, a nossa vida fica vazia também. E é isso que acontece com esses discípulos. E essa pergunta de Jesus faz eles pensarem sobre isso. Agora, a quarta e a quinta pergunta são interessantes. Seus corações, aliás, vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Revela que, apesar de conseguir enxergar e ouvir, eles não estão enxergando e ouvindo algo importante. Do mesmo jeito que eu estou aqui diante de vocês, todo mundo me ouve. Quer ver? Quem me ouve, me dá um tchauzinho. Quem me vê? Pelo menos a sombra aqui na frente. Eu estou falando isso porque lá atrás eu não enxergo o olho de ninguém, viu, gente? Meu astigmatismo não me deixa. Mas eu sei que vocês estão aí pela silhueta aí. Então aí, Jocélia está lá no cantinho. Se eu estou enxergando a Jocélia, eu sei quem é o resto. Pense em que loucura é essa. Os discípulos têm total capacidade de ouvir, total capacidade de enxergar, mas não conseguem perceber algo importante que Jesus está ensinando. Estão ouvindo, não estão entendendo, estão vendo e não estão conseguindo perceber. Nós nos sentamos semana após semana diante da Bíblia para ouvir a palavra de Jesus. E como é estranho que a gente demora de entender. Eu espero que o entendimento de vocês se abram hoje, pela graça de Jesus, para entender com mais propriedade. Pergunta 6. Não se lembram? Essa pergunta revela que eles estão se esquecendo de fatos passados muito importantes. E quando a gente está sem entender, a gente esquece daquilo que já aconteceu na nossa vida e que poderia nos dar uma pista do que Deus está fazendo. A gente vive como cego e pior, sofrendo de amnésia. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quem sabe que Deus é bom? Levanta a mão. Quem já provou que Ele é bom? Mas quando a gente não está entendendo as coisas, como é que o nosso coração fica a respeito da bondade de Deus? Será que acabou? Será que eu pisei na bola? Está triste comigo? Querendo me dar uma cartinha de vai e não volta? Deve ser isso. Não é? A gente começa a acreditar que os nossos pecados vão nos tirar da presença de Deus para sempre. Que é isso? Começou a confundir. Tem ouvido, não está ouvindo. Tem olho, mas não está enxergando o que Deus já fez, o que Ele já falou. Aquele que começou a boa obra em vocês é fiel para levá-la até o final. Mas a gente não consegue se lembrar quando a gente está mal entendido. Então Jesus continua as suas perguntas. Quando eu parti os 5 pães para 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? E eles responderam, vocês fazem a voz dos discípulos, todos juntos. 12. Como é que eles sabem que foram 12? Sobrou um para cada um carregar, né? É fácil fazer as contas. 5 pães, 2 peixinhos, 5.000 homens, fora mulheres, crianças e velhos. Comeram, sobraram 12 cestos. Gente, será que Jesus está cobrando pão?
multiplicou 5 para 5 mil. Será que não consegue multiplicar 1 para 12? Aliás, para 13? Digam para mim, sim ou não? É muito difícil para ele? Então, é o que acontece com a gente. Quando a gente não entende as coisas e fica devagar na nossa compreensão a respeito das coisas de Deus, a gente perde até o que já aconteceu. Todos eles viram com seus próprios olhos que pão para Jesus não era problema. E pior, não foi uma vez não, foram 2, versículo 20. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? E eles falaram? 7, responderam eles. Ele lhes disse, vocês ainda não entendam? Como vocês estão ingênuos? Ainda não entendem a respeito do que está acontecendo? E alguns de nós também ainda não entendem. Alguns de nós acham que nós estamos aqui para fazer algo para Deus, para de alguma forma merecer o amor de Deus. É orar, é ler a Bíblia, é ir à igreja para ser abençoado. É subir, criar uma escada para de alguma forma chegar no céu. Será que você ainda não entendeu? Os discípulos ainda não entenderam. Eles estão todos os dias caminhando com Jesus e ainda não perceberam quem Ele é. Deixa eu fazer uma pergunta para quem já entendeu. Quem é Jesus que está andando com eles? Quem é? Quem Ele é? Ele é Deus. Eles estão dormindo do lado de Deus, acordando do lado de Deus. Deus está com eles no meio do barco, mandando o vento parar e a tempestade acalmar. Deus está com eles multiplicando pão. Deus está com eles dando graças por tudo que eles recebem. Deus está com eles curando os enfermos. Deus está com eles 24 horas por dia andando por aquelas estradas empoeiradas. E eles não perceberam que estão diante de alguém que é santo, que é glorioso e que veio para salvar a vida deles. Do mesmo jeito que quando a gente está fazendo para ter, a gente não percebe que Ele já veio estar do nosso lado para mudar a nossa vida. A gente querendo alcançar e Ele aqui. Eu tento falar isso, mas às vezes fica difícil entender. Então eu quero mostrar para vocês num vídeo. A gente não está pregando aqui uma religião. A gente está pregando um Jesus Cristo. Eu quero que vocês entendam que Jesus, Ele é o Salvador do mundo. É Deus que se fez gente e veio viver entre nós para nos salvar. E Ele não veio nos dar uma religião. Ele veio ser o nosso amigo, nos ensinar a ser como Ele. A vida espiritual não é aquela que a gente vive dentro das 4 paredes da igreja. Jesus quer estar com a gente em todos os momentos. Jesus vai te ensinar a ser uma pessoa diferente dentro do seu casamento, no seu trabalho, fora do seu trabalho, na sua família, enquanto você está dormindo. Jesus é Deus que se encarnou para nos salvar. Presta atenção nesse vídeo, por favor. Heavenly Father, we love your precious name. It stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus, proudest nations of
terrifying dream. Desperation reaches out and clutches me when I'm so afraid that I don't even know how to pray. I simply speak it and I feel it, and it chases fear away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings. Jesus, sweet Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings. Jesus, oh Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone. Jesus, the name lives on. Eternal hope and promise, the ever-breaking dawn. When time itself is over, the name lives on and on. From the lips of God to Mary's ears on angels' wings. Jesus, word that came to life for us, the song that all creation sings. Jesus, sweet Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone. But Jesus, the name lives on. The proudest nations of the earth have come and gone. But Jesus, the name lives Para quem não entendeu, deixa eu repetir. Deus desceu. Enquanto a gente estava tentando encontrar um caminho para chegar lá em cima, para agradar, sem poder construir uma escada que chegasse até lá em cima, Deus desceu. Deus se encarnou para viver a vida contigo. Não é o que acontece na igreja, é o que acontece na igreja e fora da igreja. Deus desceu para ser o seu amigo. Alguns de vocês têm a tendência de criar uma vida religiosa onde o que é espiritual é o que acontece aqui. O que é comum acontece lá fora. Não há essa separação. Deus, Jesus está do teu lado lá na sua casa. Sabe naquela hora que o negócio aperta lá dentro da família? Sabe quem é que está lá vendo tudo acontecer também? Jesus. É nessa hora que Ele quer ser Senhor da sua vida. Sabe aquela hora que o pecado bate a porta, você está sozinho. Engano seu, você não está. Jesus está lá e quer ser Senhor da sua vida, quer te ajudar. Ele desceu, Ele está do seu lado. Os discípulos estão com Deus do lado deles, não estão percebendo, estão achando que o homem está reclamando por causa de pão. É Deus do seu lado. Jesus fala para a gente tomar cuidado com a hipocrisia. E eu queria convidar você. Deus desceu para te amar do jeito que você é. E para te transformar em alguém melhor, porque Ele te ama. Ele está vivo. E quer estar dentro da sua vida, com você no seu coração. Baixa a tua cabeça. Fecha os teus olhos. E diante de Jesus que te vê por fora, mas também te vê por dentro. Deus está batendo
batendo na porta da sua vida, dizendo: eu quero entrar, eu quero estar contigo. Não importa o seu pecado, eu vou te transformar, eu morri por você. Qual é a resposta sua, meu irmão, minha irmã? Qual é a resposta sua, visitante aqui na igreja hoje? O que você fala? Deus desceu para te ajudar. Deus desceu para te dar sabedoria. O que você responde? Eu vou dar alguns minutinhos para você responder e nós vamos terminar. Jesus, como é bom saber que o Senhor, sendo Deus, se fez homem e veio aqui viver a vida comum com a gente, para ser aquele que nos iria substituir lá na cruz, mas também para nos amar, nos servir, nos transformar. Muito obrigado pelo teu amor. Eu não consigo imaginar o que significou largar a glória do céu lá em cima, toda a majestade, para vir habitar num mundo todo torto, cheio de pecado, cheio de gente imperfeita, que todos nós somos imperfeitos. Não consigo entender o tamanho do teu amor por fazer isso, mas eu posso dar uma resposta a esse amor dizendo: eu aceito, Senhor, e eu quero me render ao teu senhorio. Quero pedir que o Senhor reina em mim, sobre o meu pensar, sobre o meu falar, não só nas palavras bonitas que a gente encontra para falar dentro da igreja. Eu quero que o Senhor reina no meu falar quando eu estiver conversando com a minha esposa lá em casa. Quero que o Senhor reine no meu falar quando eu estiver discutindo com alguém na rua. Que seja a tua voz, que seja o teu pensamento, que seja a tua motivação. Quero convidar o Senhor para reinar nos meus sentimentos, nas minhas emoções. E agradecer o trabalho árduo, imenso, que o Senhor teve para chegar até aqui e se oferecer no meu lugar. Eu quero orar também, do mesmo jeito que Jesus orou por aqueles que iriam crer. E por aqueles que estão aqui hoje sentindo no seu coração o incômodo do Espírito Santo, convidando a se abrir para o reinado de Jesus. Que o teu amor abrace e encha esse coração de convicção, Senhor. Que aquele que tem levado uma vida de hipocrisia, colocando uma máscara aqui dentro da igreja e vivendo uma outra realidade em sua casa, que nesse momento também ele possa se abrir para ser quem é e saber que o Senhor o ama. Se ele confessar os pecados, o Senhor o perdoa e o purifica. Que o teu amor nos envolva, Deus, nos faça emancipar de uma religião vazia para um estilo de vida rico, aonde Jesus Cristo é o Senhor. Muito obrigado por tua presença durante cada segundo da nossa vida. Nos ajuda a viver cada minuto com essa consciência de que o Senhor está ali do nosso lado, para nos ajudar, nos fortalecer, nos ensinar a tua vontade. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém? Amém.